recentemente foram liberados os chamados arquivos Epstein, que constaram tudo o que foi ligado a este caso que chocou o mundo. São milhões de e-mails, de provas e etc. E eu já digo que parece que a justiça americana decidiu que não tem provas suficientes, que estão de casos que foram ligados ao financistas condenado por crimes, não posso falar palavras, Jeffrey Epstein. Entre políticos, empresários e celebridades também surgiram os nomes ligados ao esporte mundial. Mas o que realmente consta nesses documentos? Há envolvimento? Não há envolvimento? Ou apenas menções em contextos sociais? Eu vou contar tudo para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, já quero fazer um disclaimer. O conteúdo desse vídeo, ele é baseado exclusivamente em documentos judiciais públicos. Ser citado em registro não significa acusação ou envolvimento criminal. Isso é muito importante de deixar claro antes de começar o vídeo. Então, bora lá que eu conto tudo para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane, este é o meu canal dedicado a falar de moda, esporte, etc, onde eu também compartilho um pouquinho da minha dia a dia aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar desse caso do Epstein, que recentemente foram liberados esses milhões de documentos, que há envolvimento de políticos, de pessoas, de celebridades, pessoas extremamente importantes. Mas é claro que hoje, que o nosso canal ele falou que é de esporte, eu vou focar só no esporte. E antes de começar esse vídeo, gente, eu já peço, deixe seu like, comenta, compartilha e fica comigo. Então, assim, quem é o bendito do Jeffrey Epstein? Ele é um financista norte-americano e ele foi preso em 2019 sob acusações federais de tráfico, né, de pessoas pequenas e, né, daquilo que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas vocês já devem estar sabendo. Ele mantinha conexões com pessoas, com membros da elite, políticos, acadêmicos, até mesmo porque ele é um ex-professor bem renomado, inclusive. E após a sua morte na prisão, que até hoje existem muitas teorias a respeito, até se vocês quiserem, mesmo não sendo tanto do nosso canal, né, o foco do canal, posso até preparar para vocês, ele já foi até visto. Aliás, eu até vou deixar aqui, gente, é muito parecido com ele, em Israel. Deixa que vocês acham realmente que pode ter sido ele. Porque existe essa teoria que ele, na verdade, ele foi substituído. E nessa foto, assim, que eu vou deixar aqui pra vocês, ele realmente parece que essa pessoa, assim, com uma barba, um cabelo maior, mas parece muito ele. Enfim. E após a sua morte, na prisão, né, teoricamente, as investigações continuaram, levando à condenação da sua associada, né, esposa, namorada, sei lá o que era, que é a tal da Ghislaine Maxwell. Anos depois, documentos judiciais foram parcialmente divulgados por decisão da Justiça de Nova York e que contém nesses arquivos depoimentos, agendas, registros de voos, menções feitas por terceiros, contas bancárias, que até teve a coitada da Luciana Gimenez, que acabou sendo envolvida de tabela só porque apareceu lá no extrato bancário todas as transações daquele dia e ela teve o azar de ter uma transação no mesmo dia que esse bendito desse homem, e a coitada também foi lá citada e deu todo aquele rolê que vocês já devem estar sabendo. E dentre os atletas, né, gente, que foram citados, não foram julgados, tem os nomes relacionados, porque ele também tinha uma lista de pessoas de interesse. Quem são essas pessoas? Tipo, essa pessoa que ela é bem influente lá no esporte. Eu gosto dela porque, não sei o que, teve até a questão do Lula, do Bolsonaro, que eles também foram citados como políticos brasileiros. Então, assim, são pessoas de interesse. Não que essas pessoas participaram ou algo do tipo. E nomes de esportes que foram citados, de atletas, que eu vou falar pra vocês, teve o Léo Messi, que eu até falei num vídeo anterior, ele também foi citado como uma pessoa de interesse, uma pessoa de admiração. Por quê? Pela importância dele no esporte. Nem chegou a ter este contato com ele direto. Então, assim, foi só uma citação. Ele deve estar pensando agora, ainda bem que esse contato não chegou até mim. Dentro outro atleta também teve o Michael Jordan, que ele foi citado em depoimentos como parte de círculos sociais amplos, né? Não há acusação nenhuma contra ele e não há evidência pública de envolvimento do Michael Jordan nesses casos ligados ao Epstein. A menção ocorre dentro de um contexto social, tipo, é um cara, né, que tem boas conexões, tal, dentro do esporte, sem indicação nenhuma de irregularidade.
Outro que foi citado também é o Tiger Woods, que também aparece em registros mencionados e depoimentos. Nenhuma acusação formal foi apresentada. Não há também nenhuma evidência de envolvimento de condutas ilícitas relacionado a ele, tá? Então, agora que eu tô falando tudo isso, o que realmente significa ser citado? Nos documentos divulgados, muitos nomes aparecem por quê? Frequentaram eventos, estavam em agendas de contato, porque são pessoas muito importantes, eles só se relacionavam com pessoas muito importantes, foram mencionados por terceiros em depoimentos, participaram de ambientes sociais, né, de alto nível, obviamente, essas pessoas participam desses ambientes. E isso, claro que não configura acusação, investigação formal ou condenação. Os especialistas jurídicos reforçam que a divulgação de nomes de processos judiciais não implica culpa. Com a liberação, né, desses arquivos, essas listas começaram a circular nas redes sociais, né? E tivemos o impacto da desinformação. E o que isso causou? Retirava o nome de contexto, associava citações e acusações e criava narrativas em base documental. Que foi exatamente o que aconteceu com a Luciana Gimenez, que ela teve o azar de ter uma transação bancária na mesma data que esse sujeito e ela acabou aparecendo também no arquivo porque os dois tinham conta no mesmo banco. Então, assim, no ambiente digital, a diferença entre mencionado e envolvido muitas vezes se perde, né? As pessoas, elas só por estar citado ou já está sendo envolvido. O caso Epstein expõe casos de crimes muito, muito graves, mas também a fragilidade da reputação pública na era da viralização, que foi o que aconteceu com a Luciana Gimenez. Estou repetindo essa história porque realmente foi uma situação, um bom exemplo do que está acontecendo. O caso do envolvimento de Jeffrey Epstein revelou uma rede complexa de conexões sociais, mas também revelou algo importante: citação não é condenação, gente. No jornalismo investigativo, contexto é essencial, informação responsável é fundamental.